Oi pessoal, meu nome é Amanda Del Bianco, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Nossa Senhora da Piedade e hoje eu e minha turma nós vamos homenagear o Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro falando de pontos marcantes na sua trajetória. Então, eu vou começar falando um pouquinho, e a história de Monsenhor, ela é repleta de ações boas e inspiradoras. O seu pensamento, a sua iniciativa de acolher filhas de mulheres escravas que nasceram livres, sabendo que elas não seriam corretamente inseridas na sociedade, já é uma atitude muito marcante de sua vida. Isso porque ele veio de uma família rica e era no final dos anos de 1800, mais ou menos 1880, onde ainda existia a escravidão. E ele se preocupou com as pessoas além de sua classe social, além do contexto social que ele estava inserido. E ele faz um exemplo de empatia, que ele olhou com outros olhos aqueles que precisavam de sua ajuda, independente da condição social deles. E essas atitudes nos fazem refletir sobre o que fazemos de bondade nas nossas vidas, no nosso cotidiano. O que fazemos para as pessoas sem almejar algo em troca, sem querer um benefício próprio. E tudo o que ele fez em sua trajetória o tornou digno de ser lembrado e contemplado. E é por essas e outras razões que o Monsenhor ele é considerado já servo de Deus e ele está em processo para se tornar santo. E por essas atitudes que ele teve ao longo de sua vida, que nos fazem pensar um pouquinho mais sobre as nossas atitudes. E é isso. Sou a Gabriela e eu vou falar um pouquinho sobre o Monsenhor Domingos Pinheiro. Bom, ele nasceu em Caeté no ano de 1843 e ele morava perto da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Perto da matriz tinha um pelourinho, que era o quê? O local onde escravos e presos eram humilhados, maltratados. E era algo que sempre intrigava ele, que ele falava que os irmãos negros dele estavam sofrendo. E ele era um homem muito íntegro, sempre preocupado em ajudar. É uma das coisas que mais me chama a atenção toda a vida dele, era a bondade e a caridade que ele tinha de olhar para todo mundo e querer ajudar, principalmente na época da escravidão. E no ano de 1867, ele fundou o Asilo São Francisco, onde ele pegava filhas de escravos que já eram libertas pela lei do ventre livre e crianças de famílias pobres para educar, ensinar e colocar no caminho de Deus mesmo, numa trajetória do bem. E ele sempre preocupado com essas crianças. E quando as meninas cresceram, 12 delas, quando ficaram mais velhas, ficaram muito inspiradas por ele, né? Ficavam maravilhadas com a bondade dele e decidiram seguir os passos dele espalhando bem. E essas 12 meninas que estudaram no asilo com ele decidiram então prosseguir e assim surgiu a congregação de Nossa Senhora da Piedade. Uma história muito bacana, muito linda e graças a isso que hoje nós temos a nossa rede de colégio Piedade. Entre todas as obras feitas por Monsenhor Domingos, a que mais se destacou foi realmente o ato de desenvolver intelectual das crianças filhas de escravos, que apesar da lei do ventre livre, mantinham na cabeça essa realidade difícil que era a escravidão, já que as suas mães ainda eram escravas. Essas meninas, encontradas em desamparo à margem de uma sociedade racista, só viam no futuro a prostituição ou a morte. Assim, ele abrigou essas moças e as educou, mantendo um pensamento moderno, onde a escravidão havia deixado de ser uma forma de se definir alguém. Dessa maneira, Monsenhor trouxe um pensamento crítico a elas, que ao crescerem, escolheram viver ensinando na congregação das Irmãs Auxiliares da Nossa Senhora da Piedade, como professoras e, acima de tudo, crendo no amor de Deus. Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro foi um homem nascido em Caeté. Ele sempre foi um homem de muita fé, simplicidade e solidariedade. A sua ação de sempre buscar ajudar o próximo é algo que foi e é ainda muito reconhecido e que é muito prestigiado. A sua jornada principal e uma das mais reconhecidas, assim, é a que ele ajudava as mulheres negras vítimas da escravidão. Ele recebia, né, ajudava as crianças, principalmente meninas, nascidas após a lei do ventre livre.
E as crianças, depois dessa lei, a maioria ficavam às margens da sociedade, sem amparo, sem uma ajuda, porque as mães estavam ainda numa situação de escravidão, então elas nunca saíam daquela situação, mesmo sendo consideradas livres. Então ele recebia principalmente as meninas, porque elas ficavam ainda mais às margens da sociedade que os meninos, e ele recebia, acolhia essas crianças e dava educação, alimentação, saúde, ajudava mesmo, dava uma vida melhor para essas meninas. Ele funda a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, onde essas crianças moravam. Essa fundação é um local onde essas crianças moravam, elas foram educadas. E essas mulheres, inclusive, após o tempo, elas se tornaram as primeiras professoras mulheres, né, negras do Brasil. Então, graças às suas atitudes e aos seus feitos, ele hoje passa pelo processo de beatificação, que ele é muito reconhecido. Ele é visto hoje como um servo de Deus, graças a seus feitos, a seus milagres, porque além de ele ajudar essas mulheres, essas meninas, né, essas escravas, ele ajudava todas as pessoas. Ele fazia doações pela cidade de Minas Gerais, ele fazia curas às pessoas, ele trazia uma cura à vida das pessoas, tanto na saúde quanto na vida delas. Então ele sempre foi muito prestativo e graças a isso ele incentivou muitas pessoas e ainda incentiva, e por isso ele passa pelo processo de beatificação para se tornar um santo. Que eu acho marcante sobre a história de vida de Monsenhor Domingos. Bom, Monsenhor Domingos ele foi um escolhido de Deus para mudar e fazer diferença na vida das pessoas. Grande parte da vida dele foi dedicada a aliviar os problemas e sofrimentos e espalhar o bem. Ele era preocupado com o futuro de sua missão de colher e cuidar das crianças e foi procurado por 12 jovens que se formaram professoras no Asilo São Luís, com o propósito de iniciar a congregação das Irmãs Auxiliares da Nossa Senhora da Piedade e seguir esse trabalho em prol da saúde e educação. E o último ponto que eu acho importante é que ele queria que toda pessoa tivesse a oportunidade de se desenvolver, de ser respeitada e de atuar na sociedade para a construção de um mundo mais justo, né, para todo mundo. Em uma sociedade machista, ele olhou, né, para todas as mulheres e para as filhas libertas de escravos que eram separadas de seus pais após a lei do ventre livre. E com uma ação bondosa, ele cedeu o necessário para que se pudesse se tornar pessoas livres e com o prestígio que mereciam. Então foi isso, eu acho que o que é mais importante na vida dele. Anos atrás, o Monsenhor Domingos estava criando a congregação Irmãs Nossa Senhora da Piedade, lá em Caeté, logo após a lei do ventre livre, que deixou a população negra, principalmente as mulheres, sem suporte nenhum na sociedade. E naquela época, ele teve esse ato tão gentil de colocar a humanidade na frente, ignorar os preconceitos que a sociedade tinha e tentar dar um futuro para essas pessoas, tentar dar uma segurança melhor. Então eu acho que esse foi um dos pontos que mais fascinam na história dele e que eu acho muito importante como lição de vida para levar para frente. O que eu acho importante na vida do Monsenhor Domingos é que ele, em meio assim, lei do ventre livre, ele viu que a situação estava errada e que a escravidão era errada e que o racismo era errado. E ele foi lá e não só viu essas coisas erradas na sociedade, né, que a maioria das pessoas na época não viam, ele viu e fez alguma coisa contra isso, entendeu? Fez alguma coisa pra acabar com aquilo, pra ajudar a ter um fim àquele processo, que foi acolher as meninas que nasciam nesse processo do ventre livre, o que foi muito importante, porque depois essas meninas cresceram e se tornaram irmãs, a maioria. Então foi aí que também criou a Congregação das Irmãs Auxiliares. Então, tipo assim, ele foi importante por essas duas coisas e ele deu educação e um futuro para elas, ao qual elas nem teriam acesso se não fosse essa ajuda e esse consciência que ele teve.
Bom, Monsenhor Domingos, ele acreditava que o ser humano era portador do coração de Deus. Então, ele acreditava que toda pessoa tinha que ter a oportunidade de se desenvolver, de ser respeitada, para que todo mundo junto conseguisse construir um mundo mais justo, um mundo melhor. Também, ele, no meio de uma sociedade machista, ele teve um olhar especial para mulheres e para filhas de escravas libertas. Essas filhas escravas libertas que eram separadas dos pais por conta da lei do ventre livre. E ele conseguiu tornar essas mulheres livres e conseguiu fazer com que elas tivessem o prestígio que elas mereciam. E foi isso. Um beijo.